Oi, gente! Enquanto eu espero, eu leio. Bebo água também. Não é café que tem aqui porque a minha cota de café do dia já foi. E então eu vou falar pra vocês que eu leio e eu vou compartilhar algumas coisas que eu achei bem interessante desse livro que eu li, que é Companhia na Crise, um mês com John Donne e Philip Yancey. Philip Yancey escreveu esse Companhia na Crise com base nos escritos que o John Donne fez no ano de 1623. O título do livro, que o John Donne escreveu foi Devoções para Ocasiões Emergentes. Na época que o John Donne escreveu, ele estava passando por um sofrimento muito grande, porque a cidade de Londres estava enfrentando a peste bubônica, a epidemia da peste bubônica. O John Donne estava sendo afligido por essas dores, então tudo levava a crer que ele estava contagiado com essa peste. E o Philip Yancey escreveu esse livro durante a pandemia do coronavírus, no ano de 2020. Acho interessante mostrar para vocês o sumário do livro, que aqui é dividido por dias. Dá para ler esse livro em um mês, se você optar por ler um capítulo por dia, são 30 dias. E é dividido por estágios, durante a doença que o John Donne enfrenta, como ele vai enfrentando cada etapa, como ele se enxerga. Eu li até em menos de 30 dias, mas aí vai ter decisão também de cada leitor, E uma das coisas que eu anotei foi que o John Donne, ele usou o seu diário como uma terapia cognitiva. Então, durante o enfrentamento das suas dores físicas e do seu abatimento espiritual, que ele expõe muito a questão do sofrimento e da fé, ele acaba aplicando isso como uma terapia. E eu me vi muito nessa situação, Definição aí da terapia cognitiva. O John Donne, ele escreve persuadindo-se a ter fé quando não tem fé alguma, e esperança quando o que sente é apenas desespero. E por que eu me identifiquei com ele? Porque eu me sinto como ele. Isso é até um dos motivos para eu estar lendo esse livro aqui, Eu escrevi, mas é um dos motivos pelo qual eu li esse livro, é porque eu escrevo sobre algo que eu procuro. Então, eu escrevo sobre esperança porque eu estou à procura para vivenciar intensamente e intencionalmente a esperança. O Philip Yancey fez o trabalho de pegar alguns trechos dos registros, do John Donne, lá das devoções, e escreveu de uma maneira muito mais identificável para nós aqui deste século presente, porque o John Donne escreve de uma maneira muito mais arcaica, muito mais trabalhada, então isso fica bem claro logo no início do livro, que o Philip Yancey ele trabalhou de uma maneira que o texto fosse mais acessível para nós. Tem uma citação no livro que é do George Herbert, que fala assim: chorei quando nasci e cada dia mostra por quê. Eu achei essa frase muito profunda. Se você parar para pensar, quem está passando por um sofrimento, e mesmo quem não está passando, sempre tem alguma coisa na vida que faz a gente chorar. E a gente, quando nasce, chora. E essas fases da vida que a gente chora mais, mostra porque nós já nascemos chorando. É porque nem tudo será mil maravilhas como a gente espera. Durante o enfrentamento da doença, o John Donne ele registra muito as oscilações. Num instante ele está bem, no outro ele está totalmente debilitado, o corpo enfraquecido, e a alma dele tem uma necessidade de saber como será dali para frente. Ele tem essa necessidade de reconhecer o que Deus está pedindo para ele naquele momento de dor. E acho interessante porque ele questiona Deus falando assim, num dos momentos, o corpo alerta quando alguma coisa não está bem. Eu sinto febre, eu sinto dores, mas a alma demora, não tem esses alertas. Por que o Senhor não colocou esses alertas para a alma? Para nós identificarmos quando nós estamos diante de um mal, de um pecado. O John Donne fala assim para Deus: nunca reconheço a febre da luxúria, da inveja, da ambição, até ser tarde demais. No fim das contas,
tu imprimiste uma espécie de pulso em nossa alma que marca a nossa condição espiritual. Mas nós não aferimos as pulsações. Esse pulso é a nossa consciência, que todos nós, com demasiada frequência, ignoramos. Nós a racionalizamos, a descartamos com brincadeiras ou bebendo e dormindo, fazendo qualquer coisa para silenciar o alarme. O John Donne, durante o enfrentamento da doença, ele teve que ficar, totalmente recluso, quarentena, e ele escreveu o seguinte durante esse tempo: se a nossa maior miséria é a enfermidade, a maior miséria da enfermidade é a solidão. E aí eu paro para pensar, durante o tempo da pandemia de 2020 para cá, em alguns momentos nós tivemos a necessidade de ficarmos isolados, E o fato de pensarmos nisso, ser uma perspectiva de quando estaremos novamente em grupo, traz uma sensação de miséria muito grande, porque nos mostra o quanto nós precisamos viver em sociedade, como é difícil se sentir sozinho. A solidão contraria a ordem natural, pois todas as ações de Deus manifestam um amor comunitário. O céu em si contém ordens de anjos e uma comunhão de santos. Para onde quer que olhemos, a pluralidade vigora, nas espécies, nas estrelas e seus planetas, que poderiam incluir outros mundos como o nosso. Na Terra, nossas famílias, cidades, igrejas e academias, todas incluem multidões. Imediatamente, depois de declarar que a criação era boa, Deus viu que não era bom que o ser humano estivesse só. Assim, Deus criou uma ajudante para Adão, alguém para aumentar nosso número sobre a terra. Isso só traz para mim a confirmação de uma frase que eu usava em quase todas as redações que eu tinha que fazer no tempo lá do ensino médio, início da faculdade, que eu tinha aprendido na aula de sociologia, que era assim: o ser humano é um ser fundamentalmente social. Então nós só conseguimos viver em sociedade. Mas também no livro, o John Donne, ele fala sobre a questão do isolamento nos aproximar de Deus. Eu já falei aqui sobre a questão, não aqui nesses stories sobre esse livro, mas em outros que eu já gravei, eu já falei sobre a questão da dor nos aproximar de Deus, que é aquela música Mais Perto Quero Estar, Meu Deus, de Ti, ainda que seja a dor que me una a Ti. E aí no livro ele fala sobre Moisés, ele fala assim, Moisés recebeu a ordem para se aproximar de Deus a sós e de que Deus veio até Jacó também quando Jacó estava sozinho. E depois lutou com ele a noite inteira. E aí o John Donne se questiona, será que um estado de solidão e abandono nos prepara melhor para que Deus se aproxime? Tem uma parte do livro que eu achei muito interessante, Assim como os gases do corpo podem simular qualquer enfermidade e assemelhar-se à gota ou a cálculos biliares, assim o medo pode simular qualquer doença da mente. Então fique atento ao medo, mas não é ter medo do medo, é estar atento para saber enfrentar o medo. Porque a coragem não é a ausência do medo, É a gente saber enfrentar o medo. E aí continua. De que é que eu tenho medo neste exato momento? Não tanto da morte, mas sim da progressão da doença. Eu iria contra a natureza se negasse esse medo, e iria contra Deus se temesse a morte. Minha fraqueza provém da natureza, minha força provém de Deus. Aí o John Donne passa pelo processo da visita dos médicos, é um processo lento, demorado, porque até eles terem condições de estar ali, a gente tem que levar em consideração que os registros são do contexto lá do ano de 1623, gente, A forma de se tratar era muito diferente. Inclusive, durante a leitura, uma coisa que me despertou muito, me chamou muito a atenção, foi entender que a média de vida lá, a estimativa de vida era até 33 anos de idade. Então, a pessoa na casa dos 30 já era considerada assim, idosa, porque já estava chegando no fim da vida. Isso mostra as condições de vida daquela época,
O livro traz o contexto da vida do John Donne, os sofrimentos que ele teve, não só nessa doença, no enfrentamento dessa doença, mas de outros sofrimentos de ordem sentimental, familiar. E é muito bacana a gente perceber que seres humanos, em qualquer época, em qualquer situação, são seres que dependem da graça divina, de algo muito maior do que os nossos olhos enxergam. E aí, quando ele teve a visita, voltando aí para a visita dos médicos, ele vê a junta médica como especialistas que enchem o quarto não como arautos da morte, mas como guardiões da vida, e se trata de um coro de confortadores, pessoas que vão levar até ele um determinado alívio. É isso que ele espera. Mas o bacana de ler o livro é a gente ver esse desenrolar, porque até ele chegar nessa conclusão, muita coisa acontece. Digamos que no auge do seu sofrimento, o John Donne fez o seguinte registro para Deus: Teu próprio filho provou uma tristeza em sua alma, uma angústia de morte, mas ele dispunha também de um remédio, que seja feita a tua vontade e não a minha. Tu tens o poder de transformar esta minha doença em minha eterna saúde, esta fraqueza em meu eterno vigor, o próprio desânimo do coração num poderoso bálsamo. Quando teu bendito filho clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Tu lhe estendeste a mão, não para libertar sua alma triste, mas para receber sua alma santa. Durante a leitura, eu descobri que o John Donne é o autor da frase "O homem não é uma ilha". Eu já tinha usado essa frase num contexto como professora em sala de aula, mas eu não tinha feito a associação de que o autor dessa frase é o John Donne, que escreveu essas devoções aí no leito de uma doença, né? No leito praticamente de morte. E ele fala sobre essa questão que o homem não é uma ilha. E nesse contexto ele fala também dos sinos, porque os sinos tocavam, de certa forma, anunciando a partida de alguém, que era o falecimento de alguém. E ele ouvia aqueles sinos e tem todo um trabalho interno dentro dele, um diálogo dele com Deus. Vale muito a pena essa leitura. O John Donne não morreu da peste bubônica. A doença dele, lá no ano de 1623, foi mal diagnosticada. Era uma espécie de febre como tifo, não era peste bubônica. Ele viveu mais 8 anos como um deão lá da Catedral de São Paulo. E o Donne, né, olha a intimidade, o John Donne, se ele pudesse viajar no tempo até a nossa data atual, ele ficaria horrorizado com a pouca atenção que nós damos à vida após a morte. Isso foi uma consideração do Philip Yancey. E aí eu trouxe para mim que realmente é difícil a gente pensar nos dias atuais que nós somos finitos. Eu acho que a pandemia fez a gente parar para pensar sobre isso, mas no primeiro momento a gente já descarta essa ideia. Mas é importante pensarmos sobre isso. Eu acho importante a gente pensar na finitude da vida humana aqui na Terra, mas sabendo que após a nossa passagem, nós temos a vida eterna ou a morte eterna. E a nossa aproximação, eu falo, a minha aproximação da Bíblia Sagrada não tem que ser um medo dessa morte, mas sim um amor que me faz viver após a minha morte física. Que aí entra a história de Deus, Criador do universo, que enviou o seu único Filho Jesus Cristo para morrer, para me salvar. E eu sei que eu sou pecadora, uma pessoa que não merecia ser salva, mas que pela graça foi alcançada. E hoje tem a oportunidade de ter o Espírito Santo presente como Emanuel comigo o tempo todo, e que quando partir dessa para o outro plano terá a vida eterna com Cristo Jesus. O John Donne fez o último sermão dele, intitulado como O Duelo da Morte. E parecia, na verdade, ser até um prenúncio do que iria acontecer. Ele já estava bem debilitado fisicamente. E depois desse sermão, que ele fez questão de trazer o sermão para a comunidade ali, ele passou as próximas 5 semanas escrevendo cartas de despedidas para amigos, ele se preparando realmente para morrer. Ele compôs também alguns poemas durante esse tempo e ele escreveu o próprio epitáfio.
Epitáfio é aquela citação, aquela frase que é colocada nos túmulos, né? E o monumento, foi feito um monumento para o John Donne, que inclusive ele ainda em vida, nos últimos dias, ele foi lá, um artista, esculpiu em mármore, e está, quem quiser visitar, tem como visitar o monumento dele, porque permanece na Catedral de São Paulo. Teve até um incêndio em 1666, mas a urna funerária do John Donne não foi afetada, então conseguiu preservar e está lá para visitação. E aí fica meu agradecimento ao Felipe Anse, que conseguiu, né, reunir os registros do John Donne, traduzir de certa forma para o nosso linguajar, para a atualidade, e eu vou finalizar como finaliza o livro. Ó Deus, tu trazes a morte e dás a vida. Tudo o que vier vem de ti. Não importa o que venha, deixa que eu venha para ti.